social. De facto, nós no início do ano discutíamos a massificação do caminho, discutíamos legislação sobre regulamentação de caminhos, legislação sobre albergues, mas num espaço de uma semana tudo isto deixou de se conversar porque de facto o caminho simplesmente acabou. Depois desta disponibilidade para eventualmente ajudar peregrinos que tivessem ficado perdidos no caminho, nós no albergue temos o albergue parado e portanto passámos numa fase em que disponibilizámos o edifício publicamente para tudo que fosse importante da comunidade local, tanto fosse para acolher profissionais de saúde, como fosse para acolhimento temporário de utentes de lares, por exemplo, disponibilizámos o edifício publicamente ao município e à comunidade local. Felizmente, até à data, não foi preciso e, portanto, o albergue continua vazio. Mas nesta situação que temos um albergue vazio e um caminho parado, aparece sempre qual é aqui a situação, é mesmo perceber para que é que serve uma associação agora de peregrinos do Caminho de Santiago, não é? Porque uma associação como a nossa, que se dedica principalmente ao acolhimento de peregrinos, para que é que serve uma associação destas, não é? E estamos completamente parados e portanto, temos que aproveitar estes momentos neste momento parado para começar a pensar seriamente no futuro, nesse futuro que não sabemos se vai ser daqui a um mês, se vai ser daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses, mas de facto temos que aproveitar esta altura para discutirmos entre todos o que é que poderá ser possível fazer para realmente estarmos prontos para quando for possível podermos abrir. Nós sempre dissemos que o caminho pode esperar. Foi dos primeiros comentários que íamos fazendo nas redes sociais. Mas, de facto, o caminho pode esperar até quando? Até quando é que nós vamos esperar que o Caminho de Santiago fique parado? A segurança do Caminho de Santiago sempre foi uma das grandes características do Caminho de Santiago. Os peregrinos vêm para o Caminho de Santiago porque sempre souberam que o caminho era seguro. E se é seguro, nunca poderemos em alguma altura abdicar da segurança do caminho, ter pressa para deixar cair esta segurança para simplesmente abrir o caminho de forma prematura, não é? Neste momento, a segurança, para além da rodoviária e da pequena criminalidade, a segurança agora é uma segurança de saúde pública. E, portanto, sabendo que o Caminho de Santiago é sempre feito tem sempre 2 fases ao longo do dia, não é? Nós temos uma das fases que é caminhar pela natureza, e esse caminhar pela natureza dificilmente será perigoso, cumprindo-se algum distanciamento social, eventualmente nunca haverá grandes problemas para caminhar pelos percursos do Caminho de Santiago, mas de facto a outra metade do Caminho de Santiago passa pela restauração e passa pelos alojamentos, e portanto, e aí nas zonas de restauração dos alojamentos é que podem realmente aparecer os problemas de segurança. Portanto, uma das perguntas que nós fazemos é que, de facto, de que forma será possível retomar o caminho sem prejudicar a sua segurança, que foi sempre uma das grandes lemas do Caminho de Santiago. De facto, outra questão é que nós em Portugal, pelo menos pelos planos que têm sido apresentados, já no próximo dia 18 de maio, já é possível em Portugal nós pegarmos na nossa mochila e caminhar. Por exemplo, eu já posso pegar na minha mochila e já posso ir a Ponte Lima a pé, sem problema. Os restaurantes vão estar abertos, não haverá, pelo menos presumivelmente, restrições ao nível de deslocações. E, portanto, eventualmente, se não houver disponibilidade de alojamento, até regresso de carro, depois volto de carro e faço mais uma etapa. E, de facto, vai ser possível fazer qualquer coisa de Caminho de Santiago já a partir de 18 de maio. Em Espanha, ontem publicaram no Bronze que o primeiro dia será o dia 22 de junho. Que 22 de junho já será possível também caminhar ou fazer qualquer coisa em Espanha, porque já vai ser possível sair do município, por exemplo. Mas, de facto, este não é o caminho que nós estamos habituados, nem de perto nem de longe, né? Portanto, este é um caminho por etapas que obriga a regressar a casa com restrições. Nunca é o nosso Caminho de Santiago, não é esse Caminho de Santiago que o conhecemos. Não? Portanto, outra questão que se levanta sempre é de que forma é que será possível haver Caminho de Santiago desprezando todo o convívio que existe nos albergues e todo o convívio de proximidade social que nós neste momento estamos proibidos. Como é que é possível fazer Caminho de Santiago sem proximidade entre pessoas e sem o convívio corrente dos albergues peregrinos e mesmo dos restaurantes, etc. Não?
Outra questão que se levanta sempre em alguns comentários que vemos nas redes sociais é a questão de que os albergues serão estão condenados no futuro, os albergues peregrinos, porque no fundo, como obrigam a grande aglomeração de pessoas, nunca terão possibilidade de conseguir sobreviver em ambiente de pandemia. De facto, os albergues não são as estruturas ideais para receber peregrinos em situações de pandemia. Mas é bom sempre recordar que os albergues têm espaços comuns e os espaços comuns, todos os edifícios públicos ou mesmo hotéis de 5 estrelas, todos eles têm espaços comuns, nem que seja, por exemplo, nos pequenos almoços, o espaço é necessariamente comum. Os albergues têm casas de banho partilhadas e, de facto, os edifícios públicos também têm casas de banho partilhadas. Os restaurantes e os cafés também terão as suas casas de banho partilhadas. E, portanto, o que nos parece é que realmente não é as situações eventualmente específicas que os albergues peregrinos possam ter. Com algumas, podemos anular a cozinha, por exemplo, é uma das situações, por causa da questão da louça, etc. Mas, de facto, os albergues peregrinos não são estruturas muito piores do que todos os outros edifícios que existem e, portanto, achamos sempre, podemos dizer que será que os albergues são os parentes pobres deste regresso do Caminho de Santiago? Não sei se serão por causa dos albergues que o Caminho de Santiago poderá vir ou não, porque de facto não são muito diferentes das outras tipos de estruturas. Depois temos a questão económica, que é também essencial, não é? Todas as estruturas que existem à volta do Caminho de Santiago, sejam elas associativas ou privadas, restaurações, hotéis, seja o que for, não têm a capacidade para estar parados muito tempo ou mesmo ou a funcionar com grandes condições de restrição. E, portanto, nós mesmo no nosso caso do Albergue Cidade de Barcelos, que não temos grandes despesas fixas, mas também não temos qualquer tipo de apoio público, teríamos que avançar por uma redução de capacidade, portanto, receber menos peregrinos, mas, no fundo, essa recepção de menos peregrinos ia obrigar, eventualmente, a mais custos ao nível de limpeza, desinfecção. Provavelmente temos que ter um gel para as mãos, temos que ter um termómetro para medir a temperatura dos peregrinos, temos que ter uma máscara por cada peregrino e, além do mais, temos que ter um voluntário disponível para, durante um dia, receber 4 ou 5 peregrinos num dia e estar uma pessoa ali em permanência que possa receber a pessoa, medir a temperatura, etc. Portanto, todos esses procedimentos. Portanto, logo aí temos uma dificuldade de funcionamento, porque 4 peregrinos ou 5 peregrinos por dia muito dificilmente consegue-se aguentar durante muito tempo. Além disso, temos uma questão essencial ao nível do voluntariado, que é, será que podemos pedir aos hospitaleiros voluntários que, além de todo o tempo que dão ao Caminho de Santiago, ainda tenham que se pôr na linha da frente a receber peregrinos, para além de disponibilizar o seu tempo, também põem em risco o seu contágio e põem em risco também as próprias famílias, porque depois esses voluntários, os hospitaleiros voluntários, eles voltam a casa. E, portanto, será que é possível pedir aos hospitaleiros isso? E, por outro lado, também albergues peregrinos que só recebam 4 ou 5 pessoas por dia, que garantia é que garantia é que existe ao Caminho de Santiago, aos peregrinos que estejam no caminho, a dizer, podem vir, que os albergues têm capacidade para acolher 4, 5, 6, 7 pessoas. Não há capacidade de alojamento, portanto não há capacidade de resposta, portanto muito dificilmente haverá peregrinos. E, portanto, eventualmente, numa fase inicial, eventualmente avançar por uma questão de reservas, para uma reserva prévia no albergue, para pelo menos garantir qualquer tipo de apoio, porque para evitar que as pessoas possam chegar a uma cidade e simplesmente não há capacidade de alojamento para isso. Portanto, o que é que se fala? Se todas estas estruturas de apoio não tiverem sustentabilidade financeira, a curto prazo ou a médio prazo vão acabar por falir, vão acabar por fechar, vão acabar por encontrar soluções alternativas de vida, de opção e, portanto, simplesmente, se calhar em 2021, no ano jacobeu, não vai haver estruturas, porque as estruturas, entretanto, mudaram e já são outra coisa. Portanto, todo aquele nosso apoio que havia para além dos albergues, portanto, tudo o que anda à volta, acaba por ser sempre não haver estruturas de apoio para dar resposta, não é? E, portanto, não quero, já me alonguei demais,
mas são várias as perguntas que nós temos, não é? Várias questões que existem, nós como associação, mas penso que são perguntas que acabam por ser comuns a quase toda a comunidade e, portanto, o que é que nós fizemos? Decidimos abrir esta tertúlia e simplesmente perguntar-vos a vós quais são as respostas para esta situação atual, que é uma situação de muita surpresa, porque nós, de facto, hoje temos uma situação, para a semana já temos uma novidade que muda tudo e, portanto, não há aqui grandes certezas, mas perante toda esta indefinição, nós, como associação, não temos a resposta. E como não temos a resposta, decidimos abrir esta reunião a todos e, felizmente, tivemos participação, temos pedidos de participação de Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido e Brasil. Não sei se terá aí já o México. Portanto, com facilidade juntamos muita gente a querer falar sobre este assunto em vários países. E, de facto, é uma reunião que, no tempo antes da pandemia, nunca a faríamos, porque esta questão das conversas virtuais nunca existiu. Portanto, só agora estamos a aprender isso, e isso é uma nova forma de comunicação que devemos aproveitar para podermos estar todos no caminho, todos unidos, e podemos colaborar. Já não vou falar mais. Nós temos agora várias intervenções pedidas. Estamos 4 minutos atrasados. Só são 4 minutos. 4 minutos atrasados. E eu vou passar a palavra. Eu não vou falar até ao fim. Ao conhecido pelos amigos, o número 10 das tertúlias, que é o nosso amigo Nuno. Primeiro é um grande amigo, depois é um grande peregrino, e depois, por fim, mas last but not least, é um grande profissional, e, portanto, é um prazer que nós temos ter o Nuno a moderar esta nossa conversa. E vou-lhe passar a palavra a ele, e muito obrigado por tudo e por maturarem. Está bem? Muito obrigado. Não, obrigado a eu, e esses elogios acho que estão um bocadinho no exagero. Obviamente que os elogios neste sentido vão naturalmente para a Associação Albergue Cidade de Barcelos pela capacidade de iniciativa e por trazer um tema desta importância que no fundo acaba por nos preocupar a todos. Estamos todos na expectativa, e as questões que fizeste naturalmente são questões pertinentes e que vão marcar o cotidiano, se assim me permites, do que é o caminho nos próximos meses, mas embora aqui não seja a minha função, mas dar-te já uma nota que dizes tu para que serve uma associação do Caminho de Santiago nesta altura, e eu recordava o fantástico legado que as associações têm, e foram elas que fizeram e moldaram e fizeram o caminho aquilo que ele é. Portanto, as associações terão sempre um papel fundamental de monitorizarem, olharem e trazerem a alma do caminho, porque as associações são a alma do caminho. Efetivamente, hoje, agora, no passado e certamente no futuro, não haverá certamente caminho sem esta abnegação, sem esta capacidade de iniciativa. Portanto, relativamente à iniciativa, como eu dizia, de saudar mais uma vez a capacidade do Albergue Cidade de Barcelos em mediatizar este tema, e se me permites, Lúcio, também, e fazendo a associação com a pessoa que vai falar a seguir, em condições normais hoje seria o dia Barcelos nos Caminhos de Santiago, no âmbito da Festa das Cruzes, e portanto, e até aí esta pertinência da vossa iniciativa me parece extraordinariamente oportuna, chamar todos estes atores a falar. E portanto, pegando na tertúlia e nos atores, aqueles que efetivamente vão tentar dar contributos e responder às questões que tu fizeste, portanto, temos em seguida o vereador do município de Barcelos, do Turismo e Artesanato, o Dr. José Beleza, que acaba por dar o apoio a esta iniciativa dentro da linha de colaboração que o município tem tido, nomeadamente com o Albergue Cidade de Barcelos, nesta questão do Caminho de Santiago e com todas as outras associações do território. Em seguida, a intervenção do Dom Celestino Loras, portanto, não é para o Dom Celestino, sendo que aqui ele também está na qualidade da Federação Internacional das Associações dos Amigos do Caminho, que está em fase de fundação, depois o Acácio, no âmbito do Caminho francês, a Vitória também da Rioja, de Burgos, e depois por ordem de inscrição, que me parece um critério muito bem definido, o João Medeiros, o Rafael Monteiro, o Albino Marques, o Abel Ribeiro. Portanto, isto numa cadência mais ou menos dentro dos 5 minutos. Naturalmente nós pedimos
uma capacidade de síntese e objetividade importante. Depois o Oscar, o António Herculano, a ver se depois nos resta aqui um tempo para de facto discutir um pouco em transversal todos, a ver se no âmbito de 1h15, 1h30, nós temos aqui uma conversa mais produtiva e efetiva. Ok? Portanto, estão lançados, por assim dizer, os pressupostos. Eu tomava já a liberdade de passar então, para o Dr. José Beleza. Dr. José Beleza, que é vereador do Turismo e Artesanato, portanto, que tem, o município de Barcelos tem historicamente uma atração importante sobre o Santiago, e eu perguntava ao Dr. José Beleza, em Barcelos, o caminho pode esperar, ou este caminho que trouxe tanta vida, que reestruturou tantos caminhos, tanta vida de tanta gente, tantos pequenos negócios ganharam uma nova vida com o caminho, onde os efeitos são já muito clarividentes. Será que pode esperar muito mais, Sr. Vereador? Muito boa tarde a todos. Um grande abraço, Nuno. Um cumprimento especial ao Alberto Cidade de Barcelos, ao Lúcio pelas palavras que introduziu nesta tertúlia, e queria também fazer aqui uma referência. O Caminho de Santiago, ao longo da sua história, atravessou várias epidemias, pandemias, e estamos aqui hoje. Temos a obrigação de dar uma continuidade, hoje temos uma população devidamente informada, devidamente formada e com instrumentos que no passado com certeza não existiam e conseguiram ultrapassar todas estas dificuldades. Ser peregrino também é ultrapassar dificuldades. Portanto, ao longo da nossa história, deste nosso caminho, surgiu-nos esta pandemia. É grave, é com certeza, mas temos a obrigação de ultrapassar este grande desafio. O Caminho de Santiago é imortal e, portanto, não há de ser isto que vai abala com certeza, mas não vai destruir o caminho e quem gosta do caminho e quem é peregrino. Portanto, é um grande desafio, mas vamos ultrapassar e vamos fortificar o Caminho de Santiago. Eu queria realçar, e acho que devemos separar aqui, duas ações que temos que vincar. Uma é a política e as políticas públicas de turismo, as políticas públicas do Caminho de Santiago, aquilo que o poder central e o poder local vão lançar no estímulo e para ultrapassar o paradigma que hoje está instalado, e outro é as linhas que o setor associativo e o cidadão que vive este espírito vai contribuir para este desafio. Depois também a nível local, nacional e internacional, porque o caminho não podemos ter aqui políticas públicas nem ações concertadas só no nosso país, porque o caminho é transversal. Portanto, isto tem que ser também uma atitude, no fundo, europeia, uma atitude internacional para podermos ultrapassar este desafio e importa saber aquilo que vamos fazer em concreto para retomar. O Lúcio fez já referência a algumas datas importantes, quer em Portugal, quer em Espanha, do Caminho de Santiago, e portanto tem aqui, são datas que vão marcar. Não tenho dúvidas que o paradigma e o alojamento local, os albergues, da forma como foram concebidos, têm que ser alterados. Nós temos que ter a capacidade de nos adaptar. E devemos esse grande desafio a todos que no passado ultrapassaram estas dificuldades. Portanto, temos que nos adaptar a esta realidade, os albergues, os cafés, os restaurantes, o alojamento tem que se adaptar a esta realidade. É um desafio da humanidade e, portanto, o caminho, nós todos que estamos aqui temos uma paixão pelo caminho, temos aqui um dever acrescido de fazer aqui o caminho à medida daquilo que é execuível. Não podemos também embandeirar em coisas que não são execuíveis, de fazermos todos nós este contributo, que eu penso que no próximo mês vão ser lançados a nível nacional e local medidas para que o caminho ao longo do ano seja retomado na medida daquilo que é possível e execuível. Não tenho dúvidas de que muita coisa está a ser feita. O país, a nível, de uma forma geral, está-se a adaptar a esta nova realidade e nós
neste tema específico, vamos nos adaptar e vamos fazer aquilo que ainda não foi feito. Queria agradecer e poder também estar aqui presente e estou aqui disponível para aquilo que entenderem. Muito obrigado. Então, muito bem, muito obrigado, Dr. José Beleza, pela sua intervenção. Portanto, a vincar que historicamente o caminho já passou por outras pandemias e por outros problemas, efetivamente é verdade. E, portanto, e por isso, e fazendo a ligação com o comentário anterior, a alma e as associações podem, de facto, ser o veículo que transmite e que, de facto, vai conseguir fazer esta ligação, porque há gente com muita experiência, muita capacidade e certamente terá a capacidade de se adaptar neste contexto que não é fácil, note-se, e estamos perante questões novas, a questão da higienização, a questão da redução da capacidade, a adaptação, o tirar o convívio ao caminho, portanto, que são predicados fundamentais, exige, de facto, um caminho, e seria importante, no âmbito do que referenciou das políticas públicas, que aqueles que tanto se preocuparam em trazer um selo para o caminho de Santiago tivessem tomado a dianteira para, de facto, dar aqui um certo conforto para que, de facto, olhem para os albergues, não como os parentes pobres, mas efetivamente como os espaços que podem ser alterados e adaptados e no sentido da adaptação a esta nova realidade, um pouco como noutros setores está a ver com o Clean and Safe que o Turismo Portugal lançou, mas adaptados aqui ao caminho. Era importante que as estruturas públicas olhassem para a realidade, para aqueles que são os verdadeiros atores e efetivamente trouxessem apoios também neste nível, para que esta gente mantenha o caminho vivo e ele não morrerá certamente, porque historicamente ele soube sempre sobreviver, mas seria muito importante. E, portanto, eu não sei se o Dom Celestino Lora já estará disponível. Se estivesse disponível, ele que é um homem, portanto, é um homem historicamente, e permitindo uma expressão, historicamente ligado ao caminho, eu chamava à contenta dele, até porque é um homem extraordinariamente experiente e é um homem que domina contextos, conhece muito bem contextos e a opinião dele, eu sei que ele esta semana tem feito intervenções públicas com algum músculo e com alguma vivência e até trazendo esperança e alertando para questões importantes do caminho de Santiago, aquela nota que o Lúcio deu no início, que o caminho sempre foi seguro. Portanto, era muito importante ouvirmos nesta fase a posição do Dom Celestino, porque me parece que pode acrescentar aqui alguma coisa. Dom Celestino. Olá, boa tarde, muito obrigado. Muchas gracias, muito obrigado. Bueno, vou falar portugués, portuñol, pero comprendeis perfectamente. Bueno, non é fácil, non? É dicir que, como decía xa outros días, que non é fácil nesta posición que estamos falar de que vai acontecer. Nunca é fácil falar de futuro, pero nestas condicións ainda menos, porque non sabemos o que vai acontecer pasado mañá. Por exemplo, falábamos hai un momento nunha reunión que tivemos da Federación Internacional de que, por exemplo, na terça-feira en Galicia non había todavía un plan a nivel estatal e agora xa há. Estás a falar de que en xuño podan estar unha certa normalidade no país. Iso vai supor que tamén iso afecte a Galicia e, portanto, afecte ao Camiño de Santiago. Outra cousa vai ser a abertura das fronteiras e que poidan vir xa inicialmente os portugueses, que é o que máis de perto estamos e que ademais somos irmãos, que neste caso síntome irmão doblemente coa cidade de Barcelos por Pontevedrés, e deso sabe moito tamén o nono, e coincidimos moito. De facto, hoxe tiñamos que estar en Barcelos na Festa das Cruces coa nosa exposición, que alá está en Ponte de Lima, ali ficou o 4 de marzo, era para levar ahora na Festa das Cruces, pero non sabemos como está, supoñemos que estará ben alá na Torre da Cadea Media, e cando nos deixen ir alá iremos. Bueno, eu síntome, por suposto, moi ligado á cidade de Barcelos e históricamente, como dice non, e, por tanto, penso, unha vez máis, que o camiño vaise voltar aos números e as circunstancias do ano 99, é dicir, no ano santo 99, iso vai ser o que vai estar no ano 2021, ata o ano 2021 non vai acontecer nada, non é posible. O ano
2020 non está perdido, porque o camiño non está perdido nunca. Está perdido a nivel, lógicamente, de persoas que están económicamente poden perder diñeiro, porque así van a perder moita xente que estaba coas súas pequenas empresas ligadas ao camiño, van a ver, porque sencillamente non va a haber peregrinos, non va a haber peregrinos porque non nos pode haber, únicamente vai a haber o que poidamos nós, cando nos deixen ir xa de concello a concello, de momento non se pode ir de concello, de provincia a provincia, nós non podemos ir en este momento, só podemos ir da cidade, pero nos próximos días poderemos salir na provincia, pero non podemos pasar de Padrón, xa non podemos ir a Santiago. Entón, bueno, o camiño vai ficar aí. Despois, cando abran a fronteira con Portugal, pois, bueno, entrarán os portugueses. Iso vai ter unha serie de normativa sanitaria e higiénica que vai a ser imprescindible para voltar ao camiño, pero eu como toca lanzar esperanza e ser optimistas, sei que o camiño non morreu nunca, nem vai morrer agora. Leva 1200 anos e vai botar outros 1000. Non é máis eu, estaremos en máis solucio, estaremos dentro de 1000 anos, tamén vou falar outra vez aquí do camiño, pero bueno, e se non, pois habrá outro. Pero o camiño non vai morrer nunca, e a esperanza é que o camiño é a liberdade que ten o peregrino de ir a camiñar, só con ter as pernas ben, e incluso hasta con a cadeira de rodas pode ir o camiño non é preciso moito, e a liberdade de ter o camiño como e por onde queira. Despois, por outro lado, despois desta confinamento e desta falta de liberdade, a xente está deseando voltar á natureza, esa natureza, e como falaba Lucio, pois agora está máis limpa e, por tanto, vamos respirar mellor. Eso é unha fonte de enerxía nova e vamos a voltar aos números. Falaba de que ao principio de ano, o ano pasado, nós contábamos que este ano ultrapasáramos as 100.000 compostelas, 100.000 compostelas no Camiño Portugués. Iso xa non é posible. E os dous problemas que tiñamos era a masificación e os valores do camiño. Pois a masificación está resolta, xa non temos masificación no camiño, e os valores estánse poñendo en valor, estánse poñendo en práctica, ¿no? Que é a solidaridade, a amizade e a liberdade. Por tanto, o camiño ten iso. Nós temos moito que decir os galegos, os españois e os portugueses, porque o resto do mundo vai estar moi pendentes de nós para voltar ao camiño. Se nós o facemos ben, se nós estamos con ilusión, con esa ilusión que sempre nos caracterizou os españois, os galegos e os portugueses, de estar aí a pé do camiño, a loitar polo camiño, con ese sorriso ao mundo, demostrando que o camiño é seguro, que o camiño está vivo e que nós estamos aquí para axudar. Cando a xente olle para nós e vexa que os galegos, os portugueses e os españois estamos no camiño e estamos ben, virán os demais. Iso esperamos que no ano 2021, e se o Papa prorroga o ano santo 2022, temos moito por diante, moito futuro, e o camiño sempre vivo é bon camiño para todos. Obrigado a todos, muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado, Dom Celestino, pelas suas palavras, e eu retinha já das suas palavras aqui algumas questões. O caminho não morre, nem vai morrer, obviamente. Ele faz, se me permitem até a expressão, ele faz parte da cultura e da identidade europeia e, portanto, ele passou por diversos pontos, por diversas fases e, efetivamente, ele está aqui. Nós estamos a discuti-lo e, portanto, estamos a projetá-lo, e nós seremos apenas uma amostra de tantos outros que querem o caminho. Aliás, como todos nós certamente verificamos nos blogs dos peregrinos americanos, polacos, alemães, vê-se a imensa vontade de voltar ao caminho. Nós, como gostamos do caminho, estamos aqui a estruturar a forma de os melhor receber e de mostrar que nós estamos aqui preocupados para lhe dar as melhores condições para quando eles regressarem ao caminho. E, efetivamente, podemos até chamar-nos a nós próprios os guardiões dos valores do caminho, se me permitem a expressão. E eu não estou a falar por mim, estou a falar por vocês, que vocês é que são as associações, é que são os atores principais deste caminho, porque aquele que era o problema central do caminho e começava a criar
efetivamente problemas era a massificação, portanto alguma turistificação, e o modelo turístico estava demasiado dentro do caminho. Possivelmente essa realidade vai se aligeirar, o que não deixa de ser positivo para que voltemos à autenticidade do caminho, como fator de segurança, como fator de regresso, como fator de experiência. É isso que certamente todos nós queremos. E, portanto, e também para ouvir um bocadinho a experiência também relevante naquele que é outro caminho, que é um caminho central, que é um caminho historicamente importante, o caminho francês, eu chamava o Acácio também para nos dar as palavras e a experiência e a interpretação dele perante este momento e logo de seguida a vitória também de Burgos, para que nos dessem também a perspectiva, qual a perspectiva deles perante esta realidade neste momento. O Lúcio não está, o Acácio ainda não está. Escutando ou não? Escuta? Sim. Tá, o Acácio, aí temos o Acácio. Acácio, força. Olá a todos, obrigado, Lúcio. Olá, Celestino, há quanto tempo que eu não te vejo? Bastante amigos aqui presentes. Bem, sobre a massificação, antes de eu falar do caminho francês... Ô, Cássio, desculpa. Vê se põe a tua câmera, que a gente quer ver é a tua cara. Eu tô aqui, ó. Tô mais velho, olha aqui. Podes mostrar a cara toda que pagas o mesmo. Olá, gente. É por causa da tela do computador. Eu vou falar um pouco da massificação. A massificação era uma coisa que eu tenho falado já há muito tempo. A massificação ela só existe por causa da falta de informação correta das associações, que é o meu grande conflito, às vezes, com informação e formação. A massificação ela só existe porque se fomenta até hoje o caminho maio e setembro. Porque eu caminho hoje só no inverno. Gente, no inverno, nós vivemos realmente o espírito do caminho sempre. Mas eu falo inverno, outubro, novembro, dezembro, janeiro é muito frio, mas fevereiro é ótimo para caminhar, março é ótimo para caminhar, mas todas as informações, todas as guias e as associações, inclusive, e os grandes livros hoje do caminho, melhor época para fazer o caminho é maio e setembro. Então, de tanto se falar isso, acabou o quê? Criando uma massificação em 2 meses. Galícia e Portugal, nós temos o verão, que é normal, mas nós temos 12 meses para trabalhar o caminho de Santiago e ninguém começou a fomentar os 12 meses do caminho de Santiago. Eu estou aqui há 21 anos e há 21 anos que eu falo que, por favor, parem de concentrar o caminho como mídia, maio e setembro. E agora nós estamos nessa solução, nesse grande problema que foi causado pelo planeta e que agora todos nós vamos ter que começar a nos reinventar. Então, essa nova maneira de peregrinar, temos algumas vantagens. Aqueles que já estão mais tempo no caminho vai realmente ter um novo encontro. O turista, ele é necessário, eu não sou contra o turista, mas esse turista ele também vai vir buscando uma outra coisa, porque ele também mudou. O planeta está mudando, as pessoas estão mudando. E se nós, donos de albergues, hospitaleiros, também não buscarmos uma nova linguagem para compartilhar com esse novo caminhante, esse caminhante ele vai buscar o que ele está precisando para complementar o que ele está vivendo em função dessa crise mundial. E nós é que temos que perguntar o que nós vamos aportar a esse peregrino, qual é a próxima etapa, qual é o próximo albergue que ele vai dormir, sabe? O que ele vai fazer, o que nós vamos aportar. Nós podemos sentar com ele, fazer uma mesa com ele para saber o porquê, como é que está sendo a mudança dele, qual é a nova visão dele. Então, os filósofos hoje, muitos estão falando que momento de pandemia e momento de guerra é momento de conversão. Então, nós vamos estar, todos nós que estamos no caminho de Santiago, nós estamos no cenário perfeito para começar a ter de novo essa conversão.
a conversão espiritual, religiosa, qualquer tipo de conversão, ou até para saber o que cada um vai fazer depois disso. Porque muita gente está perdendo dinheiro, muita gente não vai saber nem como reinventar. E os albergues têm que começar a pensar a reinventar, sim, a começar a ser parte integrante dessa búsqueda do peregrino. Eles vão buscar dentro da igreja, dentro com uma palavra, ou dentro de um culto. Mas os albergues poderiam fazer também esse papel, ser mais atuantes na conversão, escutar as pessoas, interagir mais, o que nós vivemos aqui, se unir mais, entende? Então, muita coisa vai mudar. Eu acho que, assim, as informações estão muito equivocadas atualmente. Exemplo, a companhia aérea brasileira, chamada Azul, ela já vai começar a trabalhar com voos para Lisboa, uma vez por semana. Isso quer dizer, a Portugal vai vir gente. A nossa pergunta é, vai abrir a fronteira de Portugal para a Espanha, para que esse peregrino possa vir? Eu sei que muitos já vão vir por Lisboa, porque é com quem eu tenho falado, é com quem eu tenho conversado, inclusive com as agências de viagem. Eu estou falando com companhias aéreas. Eu sei que os Estados Unidos não vai vir, certo? Macron está tendo um problema sério, porque ele não está querendo abrir a fronteira de França para o caminho francês. Esse é o grande problema que nós temos. Eu espero que esses políticos possam interagir, mas eu estou vendo que Portugal, a minha visão é, o caminho que mais vai abrir, dar segurança, dar o que essa pessoa está querendo fazer agora, vai ser o caminho português, porque ele vai pagar um pouco mais caro na passagem aérea, mas ele vai ter menos dia, desde que as fronteiras entre Portugal e Espanha estejam abertas. E ele vai vir. A pergunta é, vai ter oficina do peregrino? Vai ter a Compostela? Se ele não tiver a missa, ele vai buscar uma outra igreja em Santiago que possa estar aberta. Mas se nada disso abrir simultaneamente, o caminho vai estar trancado, porque não está tendo uma decisão para que as coisas possam funcionar, porque tem gente que já quer vir caminhar. Já tem muita gente vir caminhar. Não vai ser mais passar aqui na minha casa 1.500 pessoas. Não vai passar na frente da minha casa 1.500 pessoas dia. Mas talvez vá passar 30, vai passar 40. E se 2 pessoas ficam na minha casa, eu posso sobreviver, porque eu mudei o meu estilo de vida. Eu vivo com 130 euros por mês em comida. Eu não gasto mais do que isso. Então eu posso viver assim. E todo mundo vai ter que começar a se adaptar de novo. Sabe? Eu acho que nós não podemos diminuir, deixar cair isso. Nós temos obrigação de buscar a informação correta e tentar passar a informação a mais correta possível, não pensar somente no nosso caminho ou no nosso município. É ver as fronteiras, falar com os consulados, saber realmente se essa pessoa pode vir, que é o que eu estou tentando passar a informação. Até falei, quem quiser vir fazer o caminho a partir de setembro, eu já estou com várias reservas para setembro. A única coisa que eu falo é, você talvez possa chegar a Pamplona e vai talvez começar em Roncesvalles. Em França, nós não sabemos se vai ter como subir de ônibus, porque não sabemos se vai estar aberto. Mas Espanha vai estar aberta. Agora, como os albergues vamos trabalhar? Eu vou trabalhar com 4 pessoas, com 5 pessoas, e vou tentar viver com essas 5 pessoas. Agora, se eu tenho 5 pessoas por dia, eu posso ter 150 pessoas em um mês. Com 150 pessoas, eu vou tentar sobreviver com o que isso me dá. Mas eu sei que eu não vou poder fazer. E todos vamos ter que começar a nos adaptar de novo a uma vida peregrina. Vai ser complicado. Muitíssimo complicado. E aquele que fez uma grande inversão hoje, eu não sei o que vai acontecer. Esse é o meu grande problema hoje.
Desde o ano passado, o Lúcio, eu voltei como secretário da rede de albergue. A rede de albergue privada, o Henrique Valentim, ele me chamou de volta. Agora, o grande problema nosso somos 120 membros, somente albergues privados de nível muito alto. A nossa maior preocupação é que muitos vão fechar, vão ter que entregar o seu prédio, o seu negócio para o banco, porque não vai ter condição de levar adiante. Outros vão sobreviver. E tudo vai mudar. Ou a gente reinventa tudo, sabe? Agora, nosso papel é mudar a informação. E é nos preparar, porque esse novo peregrino, ele não vai mais querer saber qual é o melhor hotel na próxima etapa dele. Ele vai querer saber com quem que eu tenho que falar na próxima etapa. Quem é que você me indica que eu possa ter uma conversa com essa pessoa? E é isso que eu vejo hoje, o papel dos hospitaleiros e de quem está gestionando esses locais hoje para ser parte desse crescimento depois do Covid. Isso é o que eu tenho que compartilhar com os amigos. Obrigado, Cássio. De nada. Eu tive o prazer de há pouco tempo conhecer o teu espaço e tenho de dizer que é um espaço fantástico e gostei muito de ter estado aí. Obrigado por você ter vindo aqui com teus filhos, foi realmente um prazer enorme. Eu acho que de todos vocês, eu acho que você foi o único que até hoje, quem está presente, eu acho que você que esteve aqui para ver o nosso trabalho de perto, como nós vivemos, o nosso estilo de vida e aquilo que a gente tenta passar sobre o caminho para todos, né? Que não é quantidade e sim qualidade. Eu que agradeço a sua presença. Obrigado. Bom caminho para ti. Obrigado. Vamos substituir aqui ao Nuno porque por uma alteração aqui no alinhamento e a seguir vamos dar a palavra ao João Medeiros. Vou ativar. João. Olha, boa tarde a todos. Estão-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Sim. Ok. Então, boa tarde a todos. Alguns conhecem-me, a maioria não, como é evidente. Eu sou um mero peregrino, faço isto há cerca de 10 anos, mas eu achei, antes de mais, de parabenizar a associação e quem teve a ideia de fazer este bate-papo entre amigos, no fundo, e tentar ajudar a pensar um bocadinho o futuro relativamente ao caminho. E aquilo que me é dado dizer, antes de mais, é que não há casos. E não há casos porquê? Porque no ano passado, principalmente mais para o final do ano passado, houve uma grande celeuma, pelo menos aqui na região de Lisboa, mas acho que isto era transversal aqui a Portugal, principalmente a Portugal, relativamente aos excessos que estava a haver no caminho. Toda a gente criticava os peregrinos, toda a gente dizia que isto estava demasiado massificado, que era impossível continuar as coisas da forma como estavam. E, portanto, o universo, não é? Acho que conspirou e deu-nos uma oportunidade de, então, se não está bem, o que é que vamos querer fazer no futuro? E começar, não direi do zero, porque do zero não vamos começar, mas dão-nos um tempo, e é um tempo que nos está a ser facultado, para pensarmos exatamente o que é que queremos para o futuro. Eu gostei muito de ouvir o Acácio, não tenho o prazer de o conhecer, mas quem sabe um dia eu poderei fazê-lo, e estou de acordo com muitas das coisas que ele disse. Se bem que nós hoje vivemos de uma forma global e o caminho também é um caminho já global. E, portanto, temos que pensar que toda e qualquer circunstância pode nos afetar direta ou indiretamente. No caso concreto, até diretamente. E o Acácio estava a falar, por exemplo, da situação da abertura dos voos do Brasil. Em breve, a Azur e a própria TAP vai começar a voar inicialmente de São Paulo, e eu direi que o que não se sabe é o que é que vai acontecer aos turistas que chegarem a Lisboa, se vão ter que ficar 14 dias confinados
por razões, pronto, da parte da saúde, não é? Porquê? Porque o Brasil, quer queiramos, quer não, é neste momento um fator de preocupação a nível mundial. Portanto, todas as pessoas que vierem do Brasil, é muito provável que não fiquem com liberdade total de movimentos, digo eu, não é? Portanto, aliás, é Brasil, é Inglaterra, a França, aliás, Itália, que é um dos sítios onde há bastantes peregrinos, principalmente para o Porto, antigamente por causa dos low cost. E o low cost é outra questão que se coloca. Como é que vão ficar? Ninguém sabe. Eu particularmente acho que dificilmente voltarão a ser tão competitivos quanto isso e, portanto, tudo isso vai influenciar necessariamente a massificação ou não do caminho. Bom, posto isto, eu acho que as condições, e se me permitem, eu passaria para esta situação, acho que temos uma oportunidade muito grande de repensar as coisas e de rever as coisas. O Dom Celestino, já tivemos algumas conversas num passado muito grande, o Dom Celestino estava preocupado com o que ia acontecer com o 2021. E que havia a preocupação de aumentar a lotação de alguns albergues e as condições que eles estavam, não sei o quê. Bom, porquê? Porque estávamos a pensar numa situação de massificação. E isto, quer queiramos, quer não, o caminho também tornou-se, e não é uma questão crítica, é uma constatação, o caminho tornou-se também um fator económico fundamental nas populações locais e nas estruturas que, entretanto, foram sido desenvolvidas a nível tanto de albergues, sejam eles particulares ou outros, os hostels, os pequenos hotéis, tudo isso, os restaurantes, os snack bars, tudo isso, o caminho é super importante, pelo menos por onde ele passa, o caminho é super importante na sustentabilidade económica dessas localidades e dessas populações. Agora, vamos ter que repensar, como dizia o Acácio muito bem, volto a referi-lo, vamos ter que repensar se é isto que a gente quer no futuro. É isto? Então não vamos criticar como tínhamos criticado durante os últimos 2 anos, principalmente. Não é? Portanto, aquilo que eu quero dizer é que há um tempo, estão-nos a dar um tempo e uma oportunidade para refletirmos e para verificarmos o que é melhor para o caminho. Se bem que aquilo que eu acho não é aquilo que todas as pessoas possam achar. E se o caminho tem uma virtualidade, é que é de todos. Não existe ninguém que é proprietário do caminho. O caminho é de todos. E por isso é que eu, como o Acácio também dizia, eu acho que quando se criticava a parte turística, eu sempre fiquei assim um bocadinho desconfortável. E porquê? Porque é assim, se nós virmos o caminho, seja ela da parte religiosa ou espiritualidade, nós sabemos como é que entramos, mas nunca sabemos como é que saímos no caminho. Porquê que eu quero dizer com isso? O que é que me diz a mim que uma pessoa que vem com uma atitude turística, quando chegar a Santiago, a Meia, onde quer que seja, não tenha uma postura muito mais religiosa, espiritual, do que aqueles que andam há 10 anos para trás e para a frente, como é o meu caso. Portanto, não vamos aqui limitar ou colocar aqui etiquetas nas pessoas. As pessoas são o que são, se vão fazê-lo, por algum motivo o vão fazer. E, portanto, deixem o universo, ou o que quer que seja, tomar conta do resto. Se as pessoas estão lá, é por algum motivo. Tanto ir para ali como para ir para as Canárias, ou poder ir para a República Dominicana. Portanto, é uma questão de opção. E se há essa opção, porque é que nós estamos a querer limitar ou etiquetar, ou seja lá o que for. Portanto, isto efetivamente veio dar uma alteração substancial àquilo que vamos ter no futuro. É evidente que as condições que os albergues hoje têm, eu vou dar um exemplo e não levem a mal, mas eu tinha que encontrar um exemplo que praticamente toda a gente conhecesse. Eu que tivesse a oportunidade até de já ter lá ficado. E eu gosto muito de lá ficar, diga-se de passagem. Por exemplo, o Padrón. O Padrón, não é possível aquele albergue voltar a operar naquelas condições.
Porque as camas, o layout do albergue não vai permitir. As camas estão em espelho e coladas umas às outras, em packs de 4, em beliches de 4. Ora, isto, em termos sanitários, não é possível. Esqueçam. Independentemente se é o Covid, se é outra coisa qualquer. Porque uma das coisas que esta pandemia nos alertou é que futuramente as condições sanitárias vão ter que ser tidas em conta de uma forma muito mais acautelada, muito mais profissional, se permitem a expressão. E, portanto, não pode acontecer aquele layout no negócio. Assim como não pode acontecer os WCs da forma como eles estão estruturados. Vou voltar outra vez ao padrão. O padrão tem para as senhoras 2 ou 3 chuveiros e para os homens 2 ou 3 chuveiros. É impossível. No futuro não é possível. Desculpem, não é possível. Eu estou convencido que as entidades sanitárias, independentemente se estamos a falar de Portugal, Espanha, França, porque também começa a haver uma convergência europeia neste tipo de soluções e decisões. E, portanto, eu estou perfeitamente convencido que vão ser muito rigorosos daqui para a frente com isto. E não se trata só do turismo de Portugal, o Safe e Clean, se calhar, porque não também as nossas associações ou as federações não arranjar qualquer coisa nesse género e criar também um fator de confiança para quem vá posteriormente usufruir desses espaços. Porque não, pode ser Safe Clean com outra coisa qualquer, mas era importante que isso também fosse criado e eu acho que o Dom Celestino, eu sei que está aí atentamente a ouvir-me, eu acho que é uma oportunidade também da Confederação tomar conta desta medida e criar ferramentas e depois das ferramentas criar formas e protocolos para que as pessoas possam saber seguir e de uma forma transversal a todos os países, principalmente aqueles mais próximos, seja Espanha, Portugal, França, que é aquilo que nos preocupa mais, e portanto acho que é importante que isso aconteça. Agora, não há dúvida nenhuma que há uma coisa e que é também não menos importante. O Acácio falou, para ele, um determinado valor era aceitável e queria viver com ele, mas provavelmente, eu diria, na maior parte dos casos, não é possível. E temos que ser objetivos, não é? Porque as instalações podem ser próprias como podem não ser próprias. Os investimentos podem ter sido mais volumosos ou menos volumosos e tudo tem que ser pago. É isso, temos que ser pragmáticos. É evidente que os valores, e mais uma vez estou-me a virar ali para o Dom Celestino, os valores provavelmente vão ter que ser revistos. Quer dizer, não há volta a dar e as pessoas vão compreender. Agora, uma coisa também não é menos verdade, as pessoas vão compreender que vão pagar mais, mas também a qualidade tem que ser outra. Porque senão, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, e todos nós já andámos, eu também, de vez em quando faço o caminho, de vez em quando fico noutros locais. Porquê? Porque eu não estou para andar em contrarrelógio a fazer etapas para estar assegurado uma caminha aqui ou acolá, não é? E, portanto, às vezes tenho que fazer reservas. E as reservas muitas vezes são criticadas, mas as pessoas não percebem o seguinte, eu falo por mim e porque com certeza como eu, dezenas de pessoas. Eu gosto de fazer o caminho tranquilamente, usufruir da natureza, conversar, estar, até parar e meditar. E, portanto, eu não tenho que estar preocupado, tenho que estar ao meio-dia na localidade X ou até à 1 na localidade Y, porque senão não tenho onde dormir. E isto, se calhar, também nos vai permitir refletir e alterar algumas circunstâncias. Digo eu, não sei, deixo no ar. Portanto, o que eu quero dizer é que há locais que têm valores que depois começam a ficar muito idênticos se aumentarmos demasiado o valor, principalmente nos albergues ditos oficiais. Portanto, tem que haver aqui um meio termo, porque senão estamos aqui no mercado, isto no fundo entramos aqui na questão do mercado. Eu não me queria alongar muito mais e dizer-vos que efetivamente
temos aquilo que tanto se pedia, que era a desmassificação. Portanto, a partir daqui, a questão que se coloca, e que eu deixo aqui um repto, mais uma vez, às associações em Portugal, Espanha ou em França, à Federação, a qual o Dom Celestino é uma pessoa super importante e basilar nesta matéria. É a altura das mesmas tomarem um bocadinho as rédeas desta situação e tentar, junto das entidades oficiais, encontrar soluções e pronto, e acho que estamos num bom caminho de se alterarem as coisas em conformidade com aquilo que todos nós havíamos pedido. Por isso, mais uma vez, vou terminar da mesma forma que comecei. Meus amigos, não há acasos. Boa tarde. Está sim, muito obrigado, João, pela sua dissertação, onde efetivamente tocou em alguns pontos centrais e, se me permitem, num deles estruturante, que é a questão das infraestruturas, um dos pontos mais sensíveis, onde efetivamente a alteração terá que existir, no sentido de caminhar para aquilo que há pouco referenciámos do Clean and Safe, o papel das associações, e voltamos um bocadinho à discussão inicial, a importância das associações, agora no sentido de criar, se me permitem, lobbying e aqui alguma regulamentação, no sentido de criar aqui um ideal de confiança no regresso ao caminho, que nos parece extraordinariamente importante, e criar aqui um mínimo em termos comuns entre toda a gente. Só para dar aqui uma nota relativamente à apresentação do Acácio, dar uma nota extraordinariamente importante sobre a questão da desconcentração, a própria desconcentração e não aquela concentração, aquela sazonalidade muito exacerbada entre maio e setembro, que de facto debita muita pressão sobre os locais, é uma boa estratégia para a sustentabilidade do caminho e que deve ser olhada de uma forma muito, muito efetiva, e toca noutro problema estruturante que tem a ver com a comunicação e com alguma turistificação dessa mesma comunicação, que aponta precisamente para estes períodos mais massificados turisticamente e remete também para a necessidade do novo tempo, do novo ideal, do novo pensamento, do novo peregrino. Portanto, são as notas centrais que o Acácio nos deixava aqui. Mas agora, e sem mais demora, porque o tempo começa de facto a evoluir, eu passava a palavra ao Rafael Monteiro, certo? Certo. Força, Rafael, certo. Força. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado ao Alberto Barcelos pela organização e pela oportunidade. Pronto, eu vou tentar resumir ao máximo a minha apresentação, a minha opinião. Para responder à pergunta, não sabemos exatamente quanto tempo é que o caminho pode esperar. Estão a ouvir bem? Sim? Sim? Sim, estamos a ouvir. Sim? Ok, obrigado. Acho que o que temos que fazer neste momento é transmitir o máximo de confiança e segurança para podermos ter novamente peregrinos no caminho. E este momento, como sabemos, os peregrinos todos sabem que o caminho faz-se caminhando, e tendo uma visão um bocadinho mais mística, o Santiago chamou-nos a atenção que tínhamos que parar um bocadinho e tentar voltar ao caminho como era antigamente. Realmente, o caminho de Santiago em Portugal está, na minha perspectiva, está a ficar um pouco banalizado. Havia muitos peregrinos, todos corriam para o albergue, e esta chamada de atenção fez com que tudo parasse, e agora vai diminuir o número de peregrinos consideravelmente no caminho. Vai abrandar o ritmo. Tínhamos muitos peregrinos estrangeiros, agora previsivelmente nos próximos tempos vamos ter portugueses, talvez espanhóis, quem sabe se vem algum ou outro de outros países, mas acho que também é um desafio bom para nós albergues em Portugal conquistar os portugueses. Nós, pelo menos pela minha experiência, achava que tínhamos muitos peregrinos estrangeiros, mas os portugueses não havia muitos portugueses. E se calhar neste momento podemos sensibilizar os
portugueses para virem para o caminho, e nós sabemos que muita gente faz o caminho de Fátima, isto é outro tema, mas acho que também estão interligados. Sabemos que fazem o caminho de Fátima de outra forma, e neste momento podemos fazer com que os portugueses, através dos caminhos de Santiago, possam perceber que são os caminhos de Santiago. Se calhar alcançar Fátima ou Santiago é fazer caminho na mesma também. Na minha perspectiva, o que é bom é o caminho, não propriamente o destino. Relativamente à manutenção do caminho dos albergues, como se falou há pouco, a natureza, passando a redundância, é natural, por isso terá crescido. Agora, como teve este tempo de paragem todo no caminho, penso que será necessário fazer uma revisão ao caminho, perceber que obstáculos é que a própria natureza criou aos peregrinos para que esse caminho se continue a fazer naturalmente. Relativamente aos albergues, como se falou anteriormente, acho que cada vez mais é necessária a colaboração entre albergues. Acho que não podemos, tem que os albergues deixarem-se de este é o meu melhor, este é o pior. Agora, neste momento, os peregrinos que vierem, nós temos que os tratar todos bem. Eu sei que todos os albergues tentam tratar bem, mas acho que temos que comunicar entre nós cada vez mais. E acho que se houver uma forma mais lesta de que os albergues possam comunicar entre si, até questionar, uma das sugestões que eu tinha aqui era, na altura do dito check-in, ou quando o peregrino chega ao albergue, questionar-lhe qual é o próximo albergue onde ele vai ficar e comunicar ao albergue a seguir que o peregrino vai chegar. Pode ser uma forma de se transmitir segurança, ter um caminho melhor para os peregrinos e mais confiante para todos. Depois, mais uma sugestão que eu queria deixar aos albergues, porque é natural que já tenham, não é? Vão ter que incluir uma máscara para cada peregrino que chega, apesar de que vai ser obrigatório os peregrinos terem uma máscara própria, mas que não usem essa máscara dentro do albergue. O albergue dá uma máscara ao peregrino e acrescenta isso ao preço, poderá ser, e essa máscara só é usada dentro do albergue, e depois, no momento em que o peregrino sai, deita fora essa máscara. Pronto, isto são umas indicações da Organização Geral de Saúde. Relativamente também, uma coisa que eu acho que ainda não se falou, foi aos equipamentos que os peregrinos usam no caminho. A logística dos albergues pode ser complexa neste sentido, arranjar um espaço onde possam ficar depositadas as mochilas e as botas. Já se deixa à porta em todos os albergues as mochilas e as botas, mas agora cada vez mais há que ter essa preocupação. Falou-se também do aumento do preço, indiscutivelmente que vai ter que ser aumentado. Se tiver que ser um bocadinho para o dobro, as pessoas vão compreender, também como se falou antes. E relativamente aos voluntariados e aos hospitaleiros, já tínhamos, nós como hospitaleiros já tínhamos as indicações de parte da organização. Agora vamos ver se os hospitaleiros continuam a aderir, mas eu acredito que sim, mesmo havendo esta linha da frente, nós como hospitaleiros, como já éramos antes, também corríamos alguns perigos, mas não tanto como agora, mas acho que tenho ideia que os voluntários vão continuar a aderir, se calhar agora com algumas reticências, mas acho que sim, havemos de continuar a ter voluntários para ajudar peregrinos. Pronto, olha, um pequeno obrigado a todos mais uma vez e um bom caminho. Obrigado, Rafael, pelas tuas palavras, e elencaste algumas questões que me parecem dignas de ser sublinhadas, nomeadamente a questão da união entre albergues, que me parece que é importante, a abordagem global a esta pandemia e este problema, e acima de tudo de estratégia para o novo tempo, e notas também aí alguns procedimentos que efetivamente estão já descritos, quer na documentação da Organização Mundial de Saúde, quer da própria DGS, que é importante que de facto ao nível dos albergues, ao nível do procedimento do peregrino e com o peregrino, independentemente da estrutura que já falámos aqui, são extraordinariamente importantes, e a leitura desses documentos efetivamente terá que ser vista, ou então esses documentos serem a tal base para que as associações criem um lobbying, no sentido, lobbying é a palavra forte,
no sentido de conseguirem aqui um médium aplicável à generalidade das estruturas, de forma a adaptá-las para que não aconteça, como muito bem o João referenciava, ao nível do padrão. Não é fácil, obviamente, adaptar uma estrutura daquelas e pensar novamente todo o caminho e as estruturas de apoio, porque cafés, restaurantes e afins vão beber os princípios generalistas. Portanto, se podemos também beber alguns princípios no que é a hotelaria, o próprio alojamento local, portanto, parece-me benéfico e pode ser um caminho para chegar ao que o Rafael estava a dizer e ao que o João também alertava. E, portanto, continuando, eu passava agora a palavra ao Albino Marques. Ok. Então, boa tarde a todos os participantes. Desde já agradeço à Associação Albergue de Barcelos e ao Pelouro do Turismo do município de Barcelos por esta iniciativa, este evento, e de me darem a oportunidade de fazer parte desta conversa informal. Eu penso que já foram aqui respondidas várias questões. Quando podemos voltar ao caminho? Realmente é uma pergunta muito complexa, de resposta difícil e incerta. Eu creio que o estado de alarme e confinamento em Espanha é até o dia 10, creio. Por isso, maio e possivelmente junho, não será possível retornar ao caminho. Neste momento, os albergues estão fechados, não é? Os alojamentos, os bares, os restaurantes. Depois, numa primeira fase, irão reabrir, com algumas restrições, mas a circulação entre os dois países não será possível até o início de junho. As fronteiras estarão fechadas, portanto, aí, logo a partir daí será muito complicado. E creio que a partir de julho iremos regressar ao caminho, estou mesmo convicto disso. Sempre limitados, principalmente nos albergues, os alojamentos privados, os bares, os restaurantes. Vai ter que haver uma higiene sanitária, redução do número de vagas, portanto cada albergue irá ter que fazer esse tipo de trabalho. Provavelmente a oferta disponível deverá chegar. Eu prevejo que o caminho terá uma drástica redução. O peregrino estrangeiro não acredito que volte a estar no caminho ou numa grande percentagem. E os peregrinos, como já foi aqui dito, serão na maioria espanhóis e portugueses. Eu prevejo que vai haver muitas dificuldades que vão estar no caminho. Nada vai ser igual. Aquele convívio e contacto direto com os peregrinos, que sabe tão bem dar um abraço, vai deixar de existir, vai haver distanciamento, o medo estará sempre presente. Relativamente à massificação, é algo que nós não podemos controlar, não é? Mas podem ter a certeza que ela voltará ao caminho, a massificação. Isso é óbvio. O caminho é de toda a gente, ninguém vai proibir as pessoas de vir para o caminho. Relativamente ao ano jacobeu, que é para o ano, consta que poderá ser prolongado até 2022. Aguardo a sua opinião e consentimento do Vaticano. Para mim é um bocado estranho isso. Eu acho que é como cantar os parabéns a alguém que já fez anos. Mas eu compreendo. Eu sei que há poucos anos santos, creio que há 14, não é? Num século. Acho que há 14 anos santos num século. Portanto, compreende-se isso, mas para mim é um bocado estranho. E para terminar, eu acho que é a altura das associações se unirem e trabalharem em prol do caminho. Já se fizeram vários ENAs ao longo deste tempo, vários encontros nacionais e nunca se chegou a grande consenso. Eu acho que é uma boa altura para as associações se juntarem e estarem todas unidas e falar nestas situações, nestas perguntas que toda a gente aqui já pôs. E é isto que eu tenho para dizer. Um bom caminho para todos. Obrigado, Albino, pela tua intervenção e pelas notas que deste, e este último sublinhado parece-me extraordinariamente importante, e ambos até pertencemos a uma outra associação, que é a EJ, e efetivamente todas elas em conjunto podem criar aqui a tal dinâmica, a tal base que permita criar aqui algumas regras neste domínio, e para que depois não se diferenciem albergues, como um dos oradores dizia, mas efetivamente se cria um espírito de solidariedade e um novo espírito, como muito bem o Acácio tem dito. Quanto à questão da prorrogação do Ano Santo, é uma questão mais sensível. Como sensível seria uma análise àquilo que foi a postura da Catedral naqueles momentos finais em que se fechou o caminho e ficaram centenas de peregrinos quase sem caminho, se me permitem a expressão, mas isso seria naturalmente para
para outra tertúlia, o tempo aqui de facto vai avançando, e eu chamava agora o Abel Ribeiro do Refúgio da Senhora da Hora. Abel? Sim. Ok, Abel, força. Olá, boa tarde a todos. Eu penso que me estão a ouvir. Em primeiro lugar, um abraço a todos os que estão presentes, porque todos eles fazem parte do caminho, especialmente ao Lúcio, à Câmara de Barcelos, sempre tem boas iniciativas, ao Dom Celestino e de uma forma geral a todos que interviram. Bom, eu no caminho estou há algum tempo como hospitaleiro, comecei como hospitaleiro, antes de chegar, primeiro foi peregrino, fiz uma peregrinação, depois decidi experimentar o que era ser hospitaleiro, e a partir do momento de uma experiência de 2 ou 3 anos como hospitaleiro voluntário, decidi abraçar um projeto numa associação de criar um albergue tradicional, sem nada, começámos sem nada. O Dom Celestino foi que nos ofereceu os colchões e os peregrinos começaram a dormir no chão. Isto faz 9 anos e recebemos no primeiro ano 2 peregrinos. Portanto, começámos a montar uma estrutura que há 10 anos atrás para receber 2 peregrinos, mas nessa altura era possível. Hoje não vai ser mais possível uma coisa dessas, criarmos uma estrutura do nada até chegar àquilo que temos. É claro que nos fomos adaptando, fomos melhorando, a cada ano melhoramos, a cada ano oferecemos melhores condições aos peregrinos, melhores condições, e hoje pomos este problema, um problema de saúde pública. O que é que vamos fazer? Muito simples. Acho que em termos do que são albergues públicos ou associativos, são instituições sem fins lucrativas. Ora, para nós, o que nos interessa é ter um custo zero ao fim de cada ano. Cobrir as nossas despesas, satisfazer os nossos peregrinos e ponto. Se vamos ter 2.000, 10.000 ou 100 ou 10, não importa para nós, porque o nosso propósito, e penso que a maioria daquilo que são organizações associativas, é servir. Então, como é servir, cá estamos para continuar, para sermos aqueles que vamos levando a máquina e o espírito para a frente. É claro que no meio disto tudo temos que ter atenção, porque também foram criadas muitas infraestruturas privadas direcionadas para os peregrinos, e às quais são exigidas são feitas um conjunto de exigências, não é? Com isto tudo seguramente vão ser mais restritas, e então acho que devemos pautar por aquilo que as autoridades aconselharem, no fundo, essas estruturas que foram montadas para o caminho, nós podemos acompanhar, não podemos ser exceção. Temos que ser tão ou mais do que elas. Então, penso que se reduzirmos tudo para 1/3, o que é entidades sem fins lucrativos, associativos ou albergues associativos, se reduzirmos a capacidade para 1/3, ou adaptada ao espaço e às condições que têm, não é? E tivermos um sistema de reservas, porque também não vai haver muitos peregrinos. Então, se nós conseguirmos um relacionamento interalbergue com um sistema de reservas e reduzir a capacidade, podemos ter um bom serviço, não é? E defender o caminho até ele voltar a crescer. Porque este estado de pandemia não vai durar para sempre. Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ao fim de 3 anos, nós vamos poder beijar e abraçar, por amor de Deus. Quer dizer, ou então corremos o risco, não interessa. As pessoas não aguentam, quer dizer, não controlam as emoções. Isto é tudo muito lindo, estamos todos em casa. Mas quando estamos os pés a caminho, nós sentimos, isso faz parte do ser humano, não é? A afetividade, o toque, isso é inexorável, isso vai acontecer. Portanto, é uma questão de tempo, e voltamos outra vez para lá. Mas, no entanto, acho que o mais importante é isto, não precisamos de quantidade, precisamos de qualidade. Então, se temos que reduzir, reduzimos. Se temos que oferecer uma máscara, oferecemos. Se temos que dar um coisa de gel, vamos dar um coisa de gel. Vamos fazer as contas, vamos dizer, isto é possível dentro deste valor. O donativo, ou seja o que for, tem que ser dentro daquele. E as coisas vão
vão crescer e vão evoluir, e vai ficar tudo bem, como dizem os italianos, foram os primeiros a dizer, no fim vai ficar tudo bem. E eu estou convencido que sim, é uma questão de sermos pacientes. É claro, a nossa vontade de ir para o caminho, de andar, de estar, ela existe. Eu falo com N pessoas que passaram por nosso espaço, ficaram amigos, que nos contactam, que nos solicitam, que nos perguntam o que é que se passa, e eles têm vontade de regressar. Então, primeiro tem que abrir a catedral, segundo tem que abrir as fronteiras, depois tem que abrir os hotéis e as pensões e tudo. E depois chegamos nós no fim para segurar aquela parte que sempre seguramos e que sempre representamos. É tudo o que eu tenho a dizer, não tenho mais grande coisa a acrescentar, temos que ser expectantes, não é? Expectantes, escutarmos uns aos outros, escutar as autoridades e dentro daquilo que é execuível, nós tomarmos medidas e abrimos e andar para a frente, cá estamos. Ok, Abel. Muito obrigado, Abel, pelas tuas palavras. Portanto, começa a ficar aqui vincada uma tendência da concertação entre albergues, do repensar de alguma estratégia entre os atores. A questão das reservas começa também, em sede das opiniões, a ganhar aqui alguma forma como solução para combater alguns problemas e começa a ser também claro que temos que enfrentar este novo tempo e, se me permitem, com a força dos outros tempos, mas que começa a ser também claro pelas opiniões que temos um novo tempo. O novo tempo vai exigir uma nova estratégia, uma nova forma de abordagem, menos individualista, mais conjunta, mais global na abordagem ao caminho e àqueles que são os valores do caminho. Portanto, e passando agora a uma outra opinião também do Óscar Andrade, que é do Albergue de Peregrinos do Porto. Óscar? Olá. Não sei se me ouvem. Perfeitamente. Ok. Pois então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço ao Albergue Cidade de Barcelos, ao Nuno também, ao Turismo de Barcelos, ao município, que também felicito pela dedicação ao caminho. E saúdo todos, que é saúde que precisamos realmente, e antes de mais, tudo o resto virá a seguir. Estamos realmente numa fase que ninguém esperava. Eu pessoalmente, e penso que todos que estamos aqui já nos conhecemos um pouco, mas dediquei a minha vida ao caminho depois de ter ficado desempregado. Pretendi, digamos, satisfazer uma lacuna que existia. E estou de corpo e alma no caminho. Tenho estado o albergue em maio, faz 4 anos que abriu, e dediquei-me a tempo inteiro e de corpo e alma, como dizia, ao caminho. Como todos, fui apanhado desprevenido. Relembrar, e com a introdução do Lúcio, aqueles momentos críticos que se viveu em que todos fomos apanhados de surpresa, mas gostava de realçar, porque para mim foi uma experiência muito válida e importante, que tivemos com as portas abertas até ao último peregrino ter a oportunidade de regressar a casa. O alarmismo instalou-se, mas havia gente no caminho e nós estamos única e exclusivamente para servir os peregrinos, e tivemos até ao último assumindo um risco, e não era qualquer vertente lucrativa aqui que nos podia compensar. Assumimos o risco e com os voluntários que estavam comigo, e tentámos auxiliar essas pessoas. Nos últimos dias a condição era realmente as pessoas aceitarem e tratarem de poder regressar a casa. Entretanto, nesta surpresa e neste período, alguns voluntários também foram apanhados desprevenidos. Há uma pessoa que a maior parte de todos
todos vocês conhecem o Carlos Rios, estava no albergue na altura e entendemos que ali ele estaria em segurança, por isso permaneceu, e mais 2 outros voluntários também ficaram por lá e ainda estão atualmente, um uruguaio, uma eslovaca, por coincidência ou por ironia, esta eslovaca acabou agora de arranjar emprego aí numa multinacional contra a corrente e parece que vai ficar connosco. De qualquer forma, em relação ao que aí vem, eu penso que mais depressa do que nós possamos pensar, mas o caminho vai se abrir, não o caminho que nós conhecíamos, e esse creio que vai tardar mais, e o caminho em pleno só vai ser possível quando nos pudermos voltar a abraçar novamente. O distanciamento social é contra a natura em relação ao que é o caminho. Falando concretamente na questão do albergue, isto vai ser, acho que é o bom senso. Em Portugal não existe uma regulamentação, como aqui também já foi dito, em relação aos albergues, e penso que de município para município, dependendo das sensibilidades, poderá haver alguma orientação, até porque muitos dos albergues pertencem aos próprios municípios. Depois há os associativos, há aqui várias figuras. No caso do albergue de peregrinos do Porto, é um albergue privado que encontrou enquadramento logístico no alojamento local. Teremos que nos adequar, digamos, ao KDGS de terminar. Estamos prontos para abrir. Tínhamos acabado de fazer a reabilitação do 2º piso, um projeto que foi financiado também pelo Turismo de Portugal. Temos, felizmente, agora mais espaços disponíveis e conseguimos, numa primeira fase, digamos, como já aconteceu no final, antes do encerramento, tentar ter o mínimo de número de peregrinos por quarto e tentar juntá-los por grupos à medida que eles vão chegando. O albergue de peregrinos do Porto, desde o início, nós tentamos ir ao encontro do que eu acredito serem as necessidades do peregrino, e já temos algumas regras de higiene que, digamos, nos dão mais segurança no que aí vem. Poderíamos adotar mais medidas. Nós neste momento temos 11 chuveiros, 11 casas de banho individuais, e teríamos uma capacidade de 44 camas. Penso que numa fase inicial diminuir isto a metade. Creio que não haverá também no imediato peregrinos para essa ocupação, mas oferecer segurança e todas as condições. E já agora, pronto, aqui uma questão também que eu queria deixar: todo o mérito e todo o respeito às associações que foram pioneiras no caminho, e a elas todos devemos, mas há muitas entidades privadas, oficiais ou não, que também estão no caminho. E penso que, em termos de alojamento, de albergues, e pegando também na informação que foi publicada no Durons, em que 70% dos peregrinos dormem realmente em albergues, esses albergues que nasceram em Portugal e nestes últimos anos, especialmente entre Lisboa e o Porto, a maior parte deles já estarão na esfera privada. E para todos estes, isto também é um desafio muito grande. Espero que todos consigamos sobreviver. Eu, pessoalmente, estou numa situação muito complicada pelo investimento que foi feito, pela falta de apoio, que até agora não chegou nenhuma, à exceção das moratórias ao crédito, e de louvar o Turismo de Portugal, que sua iniciativa nos concedeu um ano. Mas, entretanto, vamos ver quanto tempo é que isto poderá durar, e para muitos, se esta situação se prolongar, será insuportável. Nós, albergue de peregrinos, estamos prontos. Tenho voluntários de vários países que estão prontos a vir, mal tenham oportunidade para colaborar.
mas realmente penso que isto vai ser lentamente, devemos encarar isto como uma oportunidade e seguir caminho. Pois era tudo o que tinha para partilhar convosco e bom caminho, e espero que em breve, quando quer que seja, nos possamos voltar a abraçar então. Ok, obrigado ao Óscar pelas tuas palavras e efetivamente essa deixa o caminho vai ficar bem quando todos nos pudermos abraçar, é um bom slogan para este fim de tarde. O Óscar a trazer aqui as suas preocupações enquanto estabelecimento com esta realidade, sendo que no caso do albergue, no caso em particular, uma vez sendo um albergue privado, presumo que esteja ao abrigo da legislação do alojamento local e como tal já há alguns normativos definidos que é pela DGS no sentido das tais regras de higienização e do protocolo de recepção que já está mais ou menos definido, situação que não está definida, nomeadamente para os albergues, todavia ao nível do que é a hotelaria clássica, empreendimentos turísticos e alojamento local, há um trabalho aí já feito e efetivamente aqui o Turismo Portugal assumiu uma dianteira e tem trazido aqui algum conforto ou pelo menos alguma confiança ou formas das entidades passarem confiança para os clientes, o que não deixa de ser digno de registro. Portanto, mas agora saltando um bocadinho de registro e olhando para o caso de um estabelecimento de restauração e cafetaria que já tantas vezes foi aqui como ativos também do caminho para ouvir uma opinião distinta, sendo que curiosamente hoje circula uma notícia de um apoio eventual até 4.000 euros para o pequeno comércio, restauração e cafetaria para se adaptar a estas novas regras. Enquanto o Sr. Herculano está ali a afugentar alguma coisa, portanto, Sr. Herculano, que nos diz sobre esta realidade e mediante a sua já vasta experiência, no seu registro em particular de lidar com os peregrinos, como é que vai ser a reabordagem em todo este contexto? No seu espaço, que é um espaço de emoções e um espaço de abraços, de partilha. Antes de mais, boa tarde a todos. Os meus parabéns ao Lúcio, porque efetivamente foi o caminho que nos aproximou. E o Lúcio tem sido, desde estes anos, últimos anos que eu conheço, um verdadeiro peregrino e um homem que dedica muito da sua vida ao caminho. E por isso, os meus parabéns por todas as iniciativas que tens tido. Eu sem falar um bocadinho, sem querer falar já um bocadinho do futuro, porque acho que nem sou adivinho, nem gosto muito assim de futurologia, porque os tempos que vivemos não nos dão para pensar muito em concreto no que aí está para chegar. Mas queria realçar aqui, antes de mais, algumas pequenas experiências que tive até fechar o meu estabelecimento. Estávamos na primeira e na segunda semana de março, já passavam muitos peregrinos, até que começa-se a falar muito na pandemia, isto começam-se a ouvir coisas terríveis no que eventualmente poderia estar a chegar e praticamente a minha preocupação, para além de ter de atender os clientes normais, era informar os peregrinos. Informar os peregrinos porque eu sabia que eles que iam ter muitos problemas no caminho. Começava-se a falar no encerramento da fronteira, começava-se a falar, portanto, no encerramento da restauração, de muitas coisas, e eu lembro-me de, no dia 12 de março, receber aqui um casal brasileiro que vinha
que vinha com o pai da senhora, e depois, pá, de uma boa sopinha, pá, e de um copinho de verde tinto, pá, eles via felicidade, pá, naqueles 3 rostos, assim, que estavam a 2, 3 metros de mim. Falei-lhe, provavelmente, na importância que eles tinham que meditar, tinham que ver bem, porque eu não lhes aconselhava a fazer o caminho. Ora, aquilo que eu lhes fui dizer. Começam a olhar uns para os outros, o pai para a filha, para o genro. Entretanto, eu já estava lá sentado na mesinha com eles, e entre uma colherada de sopa, pá, e uma galada de vinho, pá, a senhora segreda-me ao ouvido: "Oh, António, você nem sabe, pá, nós tivemos anos a trabalhar para vir fazer o caminho, pá, e agora você está a dizer, está-nos a aconselhar a ir para o Porto para ver se apanham um voo, pá." E chorava, pá, caíam-lhe as lágrimas, pá. O rosto dela, pá, era um misto de suor e lágrimas, pá. O que é certo é que concordaram comigo, eu acabei para os levar a Barcelos de carro para irem para a estação. Isto, nestes dias, eu tenho meditado muito sobre algumas coisas do caminho, aliás, muitas coisas do caminho, e penso muitas vezes neste exemplo. Será que com a crise na aviação comercial não haverá aqui uma separação enorme? Nós que tantas vezes gostamos de dizer que o caminho é de todos, e efetivamente é de todos, não será nos próximos anos um caminho só para os ricos? Todos nós sabemos que, ouvi isto várias vezes, e perdoem-me por citar isto, que um dos grandes milagres de Santiago aqui para o nosso caminho e para os caminhos em gerais foi o aparecimento dos voos low cost. E todos nós sabemos, quem está no caminho, pá, e que via um peregrino de 10 em 10 anos, pá, e que de repente começam a aparecer de todo lado, isso deve-se praticamente ao aparecimento dos voos low cost. Acho que ninguém duvida sobre isto. Com a crise que se fala, e todos os dias, pá, a comunicação social fala nisso, nas crises na aviação comercial, eu, que não sou adivinho, penso que isto que vai se tornar um grande problema. E aí, nós que já estamos habituados, e acho que todas as pessoas que me estão a ouvir têm conhecimento disto, já existem também muitas agências de viagens, principalmente alemãs, australianas, americanas, até brasileiras, e mais algumas que eu tenho conhecimento, que já organizam, portanto, já têm pacotes para vir fazer o caminho, principalmente para aqueles reformados, assim, mais abastados e tal. E eu aí concordo com a opinião do João, quando diz que nós, e penso que ele que disse isto, que nós devemos tratar toda a gente, porque desde o momento que nos tratem bem, se essa gente, pá, que veio ser muito, que veio ter uma importância tremenda no pequeno comércio local, é bem-vinda, tudo é bem-vindo.
Eu tenho conhecimento, o Nuno também tem conhecimento e o Lúcio, que antes de haver peregrinos haviam pequenos comércios na aldeia, e alguns até junto à ponte de Barcelos, que iam fechar com diversas crises que já atravessámos, não é? Com o caminho, não, acabaram por não fechar e até acabaram por colocar mais um empregado e tal. Portanto, no meu ponto de vista, eu que estou aqui há muitos anos, acho que toda a gente é bem-vinda. Mas, meus amigos, há uma coisa que eu não gostaria de ver. Era a minha casa ser frequentada só por esta gente endinheirada que vem com as agências de viagens. Que às vezes eu tenho praticamente isto aqui tudo cheio, tive já, e há pouco tempo, e entravam 20, 30 com o autocarro à porta, e é isto que eu não quero. Como vos disse, toda a gente é bem-vinda, tudo isto é bom para a nossa economia, mas, por favor, deixem-me dizer que sinto uma enorme tristeza. E eu, que sou até uma pessoa otimista por natureza, vivo esta preocupação. Uma preocupação já noutro sentido, mas que também que tenho pensado um bocadinho, tenho refletido um bocadinho sobre isso, que é alguns oportunistas que se instalaram no caminho. E eu, ao dizer isto, não digo isto por ter lido nem nenhum jornal, nem ver na televisão, nem de casos concretos que eu sei. Oportunistas que ultimamente se instalaram no caminho, essa gente terá todos os cuidados nas suas infraestruturas, nos seus alojamentos. Aqueles que só pensam no lucro, que o peregrino é simplesmente mais um cliente, é um cliente que ele tem que amarrar. Todos nós que já falámos aqui nos custos que se vai ter na limpeza, nós já os temos. Quem está bem instalado cumpre as regras devidamente, mas há regras acrescidas. E essa gente será que vai ter todos os cuidados para que o peregrino sinta segurança. Atenção, eu não estou a falar aqui de albergues, porque praticamente todos os albergues que eu conheço tenho boas referências. Estou a falar sim de alojamentos locais ou outras coisas que se podem chamar, e de alguns, não são muitos, mas são alguns. Mas sabemos que em tempos de crise, aqueles que já eram oportunistas antes da crise tornar-se-ão mais oportunistas com a crise. Nós sabemos muito bem disso, que essa gente porque a experiência que eu tenho não é dos peregrinos que nós temos medo, que eu tenho medo, porque os peregrinos praticamente eles cumprem as regras, eles vêm com a informação, por vezes só falham nas emoções. Há determinadas emoções que às vezes os fazem andar mais contra o muro do que praticamente no passeio, não é? E, para terminar, deixo-vos aqui estas minhas duas grandes reflexões e preocupações. Um abraço a todos, saúde para todos, um bom caminho para todos e
um abraço aqui de Pedra Furada. Muito obrigado, Herculano, pelas tuas sempre intensas palavras, ditas com muita alma, com muito amor e com muita intensidade no que ao caminho diz respeito, efetivamente, e já há uma saudade a entrar nessa casa onde se sente caminho, se me permite a expressão, e que vocês aí são guardam parte da alma do caminho português de Santiago, devidamente escrita, rememorada nesses livros. Essa casa é um documento do caminho e permitam-me todos que efetivamente diga isto. Agora, alertaste para uma questão que me parece importante, ainda que não tenha que ver diretamente com a discussão, que é a musealização do caminho que algumas agências de viagens, nomeadamente alemãs e até mais da faixa norte da Europa, têm feito do caminho. Mas deixa-me só dar-te uma nota. A musealização do caminho ou a cristianalização do caminho só acontece se tivermos o peregrino autêntico, porque eles só vão ver o contexto se o contexto existir. No dia que a autenticidade e os valores do caminho forem embora, essas agências também não vão vir aqui. Isto é o pior que o turismo tem. É trazer 50 pessoas para verem os nativos, se me permitem a expressão, a circular, como eles fazem o caminho e participar, ainda que num pequeno troço de 1000 ou 2000 metros. Eu estou-me a recordar dos que fazem Pedra Furada, Barcelos. Estamos a falar de Pedra Furada, não, Pereira, Barcelos, 5, 6 quilómetros, só para dizer, nós estivemos lá. E como todos vocês aqui devem saber, eu sou um técnico de turismo, estou à vontade para falar destas temáticas, mas esta é a parte má do turismo, em que o peregrino não pode ser visto como o diferente, tem de ser visto como o ator principal. Portanto, isto levaria-nos para uma outra discussão, mas fica só aqui esta nota e obrigado por trazer este alerta que efetivamente tem que ser estudado. Lúcio, senhor administrador, eu agora perguntava-lhe como é que eu devolvia-lhe a palavra. O timing já está ultrapassado, quase em 20 minutos. Eu penso que a discussão tem sido interessante, os contributos também. Há aqui algumas linhas muito vincadas, como já foi referenciado, mas eu devolvia-lhe a palavra agora, se quiser fazer um briefing, ou abrimos aqui um debate mais alargado. O que me diz? Nós só estamos em 30 minutos atrasado, mas de facto, com tanta gente... Eu estava... com tanta gente e com tanto valor, até acho que correu bem, porque de facto falar de Caminho de Santiago faz com que seja sempre pouco, porque a vontade é sempre muita para falar. Eu não sei, eu acho que nós mais 10 minutos no máximo, para terminar às 8 da noite, mas se houver alguém que queira intervir, alguma intervenção, porque temos muita gente que quiser ter alguma intervenção agora, alguma questão, algum muito curto apontamento, para podermos terminar nestes 10 minutos. Se puder escrever no chat, ou eu estou aqui a ver muita gente conhecida. E, eu alertava, o João levantou a mão, o João levantou-nos a mão. Portanto, eu acho que João, onde está? O João levantou a mão. João, sim. Estou. É muito simples. Falaram aí nas datas de abertura do caminho. Vou dar a minha opinião pessoal, não passa disso, por aquilo que eu tenho conhecimento. Julho, eu diria, este ano dificilmente as coisas poderão ter um figurino parecido àquilo que estamos habituados. 2021 será, e direi talvez a segunda metade de 2021, será eventualmente a janela de oportunidade mais propícia. No entanto, eu queria deixar aqui um alerta, que é o seguinte: atenção que vem uma segunda vaga. E, portanto, isso não é ficção, isso é uma realidade. Portanto, agora é uma questão, não é se ela vem, é quando é que ela vem. E, portanto, tudo isso depois depende de como é que as coisas decorrerem na segunda vaga. Se tivermos isto em consideração em termos históricos, a segunda vaga normalmente é sempre mais complicada que a primeira. E, portanto, isso pode-nos dar depois um lapso temporal mais difícil de gerir. Era tudo. Obrigado.
Obrigado, João. Aliás, trocávamos em mensagem privada os dois e, efetivamente, a segunda vaga é uma realidade que pode estar aqui a 3, 4 meses e a preparação dos estabelecimentos, um pouco à imagem do que está a acontecer, objetivamente, nos empreendimentos turísticos, é extraordinariamente importante. Estes novos procedimentos de higienização, de readaptação em termos de capacidade, em termos de espaço, em termos de arquitetura disposicional, se me permitem este palavrão, dentro dos próprios albergues, parece-me que é o momento certo para gerar a tal confiança. O que te parece, Lúcio? Não sei se há mais algum pedido de intervenção. Celestino está a levantar a mão, mas ainda não é virtude. Sim. Tá? Sim, podes. Nada, só para despedir-me na mais, cumprimentar, é que eu, como estou com o telemóvel, não vejo toda a gente, só vou o que vão falando. E então agora olhei e quero saudar a muita gente que antes não cumprimentei, pero que são todos bons amigos e que passaram por aqui, se falaram e nada mais que isso. E quedar para ficar para outro convívio destes e falar dos albergues, porque eu não falei dos albergues, e há muito que falar dos albergues, porque muitas das coisas que aqui se falaram já estavam previstas. Eu quero lembrar-me com o João Medeiro que estivemos falando alguma vez no albergue de Pontevedra do que ia acontecer, o que estava a acontecer, e portanto creio que havia que fazer só um monográfico para falar dos temas dos albergues. Nada mais que isso, foi um prazer, grande abraço a todos, e já sabedes que em Pontevedra contades sempre com um amigo para o que necessiteis. Grande abraço para todos, não nomeo a todos porque teño de Arculano, Luís Ferreira, me por aí moita xente, Francisco de Barcelos, bueno, todos eles. Que antes non cumprimentei porque eu non estou a olhar para eles porque, como digo, teño o telemóvel e non vexo. Solamente despedirme e quedar a vossa disposição para o que necesito. Grande abraço. Pronto, Lúcio, aqui o Dom Celestino a deixar em aberto já uma futura tertúlia mais centrada possivelmente na gestão e na arquitetura disposicional interna e nas novas linhas de gestão e abordagem e até circulação de peregrinos dentro dos próprios albergues, desde a casa de banho à cozinha, como, não sei, é um repto que fica aqui, muito bem dado pelo Dom Celestino, que até pode ajudar para a memória futura, para algumas regras que efetivamente terão que, num curto prazo, ser implementadas. O que te parece? Sim, eu acho que vou aceitar o repto e provavelmente marcaremos outra conversa. Enquanto esta pandemia durar, talvez seja uma boa forma para matarmos este bichinho do Caminho de Santiago que tanto nos alimenta, mas tantas saudades dá, não é? Pronto, não sei se haverá mais algum pedido de alguma intervenção, só mais uma. Pronto, agradecer em nome da nossa associação, agradecer mais uma vez ao Nuno, nosso moderador. Não sei se o Dr. Beleza quer também dizer alguma coisa, alguma nota final. Da nossa parte, muito obrigado. Que tenham todos um bom caminho. Não sei se o Dr. Beleza quiser... Eu só queria só deixar aqui uma palavra de esperança e importante não desmobilizar. É importante estes encontros, é importante manter a operação possível do Caminho de Santiago. Eu sei que é uma missão difícil, porque sem peregrinos, sem um movimento, sem a alegria que o Caminho de Santiago traz às nossas vidas, às nossas terras, é uma missão extremamente difícil. Mas é importante que os municípios, todos nós, continuem a viver o dia-a-dia, o seu dia-a-dia com o caminho. Porque é uma operação, e este ano vai ser um ano sui generis na nossa vida, a todos os níveis, e o caminho também, não é? Porque não vamos ter um movimento de turismo, um movimento das pessoas, podermos abraçar as pessoas, falar com os peregrinos como estamos habituados, mas é importante mantermos este ano este grande desafio que nos surgiu na nossa vida, e portanto só temos este caminho. É o caminho de não desmobilizar e manter esta operação possível do Caminho de Santiago. E era essa palavra que queria deixar a todos e agradecer mais uma vez à Associação do Albergue e em particular ao Lúcio por dirigir, no fundo, esta iniciativa, e que venham mais iniciativas destas para se manter viva a chama do caminho. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Muito obrigado, Dr. Beleza, pelas suas palavras, e é um bom mote para terminar, que é não desmobilizar, efetivamente, aquelas palavras iniciais, Lúcio. O que é que está uma associação do caminho de peregrinos a fazer? Está a manter vivo o caminho, está a manter a alma, está a manter a identidade, e está a dizer a qualquer peregrino, em qualquer ponto deste mundo: venham, porque nunca estarão sozinhos, estaremos sempre com vocês. Eu permitia-me até a ir buscar aquele slogan de um conhecido clube de futebol inglês: We'll never walk alone. Portanto, parece-me que se aplica integralmente aqui, e é esta alma que os homens do caminho, como tu, Lúcio, e como todos estes que estão aqui connosco, temos todos essa obrigação. Lúcio. Pronto, obrigado a todos, obrigado, Nuno. Acho que dentro deste amadorismo que nós temos em que tentar fazer uma sessão com tantos participantes, penso que acabou por tudo correr bem. Só resta-me desejar um bom caminho a todos. Provavelmente marcaremos outra conversa destas para daqui a uns tempos. Não havendo mais intervenções, muito obrigado. Bom caminho. Muita saúde e continuem esse caminho, mas sempre dentro de casa. Façam etapas da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, e arranjem uma credencial, uns carimbos em cada ponto da casa, e continuaremos a caminhar, certamente, porque o caminho somos essencialmente nós, não são os caminhos, os caminhos terrestres, são o caminho que nós percorremos internamente. E ainda há pouco dizia numa reunião anterior que nós, no fundo, o sol nasce todos os dias para nos dar uma nova oportunidade para podermos recomeçar alguns assuntos, pequenos assuntos na nossa vida, e nós temos esta pandemia, que esta pandemia esperemos que seja só uma durante a nossa vida toda, e que esta pandemia também sirva para nós pararmos um pouco, refletirmos, mudarmos algumas questões e podermos repensar a vida, mas certamente vamos começar de uma forma melhor. Vamos melhorar muitos aspectos. Um dos aspectos é claramente a questão ambiental, porque de facto várias deslocações que nós fazíamos, muitas das coisas vão deixar de fazer sentido, porque realmente a comunicação cada vez mais é mais fácil, e hoje foi um bom exemplo disso. Muito obrigado a todos. Deusinho. E até à próxima. Vemo-nos por aí num albergue virtual, eventualmente, mas estaremos outra vez todos juntos brevemente. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Lúcio, e muitos parabéns pela iniciativa e pela capacidade de chamar o caminho para a atualidade e fazer deste dia, que poderia ser o dia de Barcelos nos Caminhos de Santiago, mais, e juntar toda esta boa gente que é o caminho. Muito obrigado. Muito obrigado.